Escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Estar ocupado quero estar, meu Senhor, na obra aqui. Foi de uma permissão confiada, essa qual faço com muito amor. Semear, a semente em boa terra chegará. Semear, a semente em boa terra chegará. Brotando quero sim, brotando quero sim, brotando quero sim, e brotando quero sim. Meu Senhor comigo vai, meu Senhor comigo vai, o meu dia tão glorioso, o meu dia tão glorioso, sim. Com minha voz clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Desde o seu santo monte, Ele me ouviu. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Meu Senhor comigo vai, meu Senhor comigo vai, o meu dia tão glorioso, o meu dia tão glorioso, sim. Cristo a semente aqui, Cristo a semente aqui. Meus pecados Ele levou, meus pecados Ele levou. No terceiro dia Ele, no terceiro dia Ele, no terceiro dia Ele ressuscitou. Meu pecado Ele levou, meus pecados Ele levou. No terceiro dia Ele, no terceiro dia Ele, no terceiro dia Ele ressuscitou.
Meu Senhor comigo vai, meu Senhor comigo vai. O meu dia tão glorioso, o meu dia tão glorioso, sim. Muito bem, vamos nós percorrermos as páginas das Escrituras, começando aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Continuando aqui, também agora, aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Iremos continuar em outra escritura. Damos o seguimento na escritura em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui deixo o Espírito Santo para introduzir a palavra que irá ser ministrada pelo seu Filho, que irá trazer a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. É um prazer, uma satisfação poder falar convosco, discorrer um pouquinho da palavra da vida. Sabendo que com o passar dos dias, conforme Jesus disse, a vaidade, a mentira, os desejos errados, os prazeres e a falta de conhecimento da palavra vai deixando as pessoas um pouco longe daquilo que a Bíblia mostra, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos frutos. É muito prático esta lição, dos frutos, e fácil de compreender, né? É quase que explícito o que realmente uma pessoa é. Os frutos fazem isto. Quem conhece árvores frutíferas, então não adianta uma pessoa falar que aquilo é alguma coisa, quando ele vê o fruto, ele sabe que é ou se não é. Portanto, devemos falar um pouquinho mais a respeito
da prova da fé, que realmente prova se tens fé, que crê realmente em Deus. Exatamente os frutos, ou o fruto, né? Isso nós encontramos a Escritura repleta de referências sobre este assunto. Tiago mesmo, ele fala bastante a respeito disto no capítulo 2, no capítulo 3, né? Ele traz isto a respeito da verdadeira sabedoria também. Ele mostra 2 tipos de sabedoria. E ele diz que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto e ela é cheia de bons frutos. Como diz, posso dizer que sou um cristão, tenho o Espírito Santo, e numa pequena confusão no trânsito, eu me torno irreconhecível como cristão. Aquilo é o fruto do que tem-se por dentro, não é? É a seiva que está ali dentro de tal e tal e tal fruto. Quando chega a estação própria, produz aquilo. Vamos começar aqui com Tiago capítulo 2. Ele diz assim, olha, a respeito de obras. Meus irmãos, verso 14, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Aí você vem e diz assim, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e sem fé é impossível agradar a Deus. Certo, a Bíblia diz isso. Você tem que ter fé. E quando você tem fé, você produz obras da fé. Você tem que ter o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você produz as obras do Espírito Santo. Mas quando as obras que são produzidas são carnais, são da carne, não adianta a pessoa dizer que tem o Espírito Santo. Não adianta a pessoa dizer que canta, louva a Deus, as pessoas saltam, as pessoas se emocionam, as pessoas choram. Isso é um dom. E não o Espírito Santo. Então ele diz, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então vejamos que nós precisamos, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós prossigamos mais um pouquinho. Crês tu que Deus é um só? Verso 19. Fazes bem. Você está fazendo uma boa coisa. Crer que Deus é um só. Mas tem uma coisa, os demônios também o creem e estremecem. Então vejamos que quando você tem algo por dentro realmente, aquilo se manifesta nas ocasiões próprias para se manifestar. Olha o comportamento. Que tipo de palavras te fazem sorrir?
São palavras maliciosas, torpes? Será que a tua fé realmente ela é correta de acordo com a palavra? Porque a fé natural, todos têm. Quando você entra num avião, você tem fé que aquele piloto tem capacidade para conduzir aquele monstro no ar e aterrissar perfeitamente naquele local para onde você está indo. Se você não tivesse fé que aquilo iria acontecer, você não entraria naquele avião, naquela aeronave. Não é verdade? Não, esse camarada aí vai fazer besteira. Então vejamos que a fé, as obras mostram o que se tem dentro, isso é claro, isso não tem como fugir. No Salmo, capítulo 1, no verso 3, a gente vê isto. Se você ler do 1 ao 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, olha o fruto de um homem que tem fé em Deus, que crê em Deus e obedece a Deus, de uma mulher que obedece a Deus. Já começa aqui, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Bom, ele vai dar o fruto. E quando der o fruto, o que vai ser? Ira? Vai ser violência? Vai ser desrespeito? Vai ser petulância? Vai ser arrogância? Vai ser mentira? Bom, já compreendemos que o fruto do Espírito é diferente do fruto da carne. Isto está nos mostrando essas coisas. Nós vamos chegar a esse ponto de vivermos desta forma. Tem que chegar, o Espírito Santo vai moldando, tirando de nós toda essa natureza ranzina, humana, herdada por tradição dos nossos pais, porque Pedro diz, não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de crer, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, libertados de um pecador temperamental, nervoso, brigão, sem amor, sem paciência, sem compreensão, para um cristão amoroso e sábio. A sabedoria que Deus dá àqueles que lhe recebem, ela tem paciência, ela tem obras. Tiago 3,17 também diz, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Na igreja é um crente, na rua é um ímpio. É hipocrisia. Tem parcialidade, chega alguém melhor de situação, então é bem tratado. Seja um pobre mendigo, chega lá um pobre mendigo, sem... Aí é tratado de que forma? Isso é hipocrisia. Ah, mas é perigoso. Tudo é perigoso. Então veja como é a sabedoria. E Jesus disse a respeito dos frutos, não tem como a gente escapar disto, de forma alguma.
Ele fala, olha, Mateus capítulo 7, verso 15, a gente lê isso aqui agora, diz desta forma: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como eu vou saber o que ele é? Por que você não testa a pessoa? Tem que ser testado, a pessoa que chega tem que ser testado, provai os espíritos. João ensina-nos assim, provai os espíritos para ver se eles são de Deus realmente, porque há muitos falsos que têm surgido. Como eu vou saber, Senhor? Olhe seus frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura vocês colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus, porque não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pronto. Os frutos, se pratica iniquidade, se as palavras são maliciosas, se as palavras são torpes, se é o fruto que está produzindo, porque o que tem dentro do coração do homem, então as palavras externam, as palavras mostram. Por isso Paulo falou a Tito, que não haja nenhuma palavra torpe nas vossas bocas, maldade, malícia, destruição. Em Efésios capítulo 5, verso 9, Paulo nos diz: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. E no 10 ele diz: aprovando o que é agradável. A você? A mim? Não, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não é o que te agrada realmente que é o fruto do Espírito Santo, é aquilo que agrada ao Senhor, agrada a Deus. Você já pensou sobre isso? Vou repetir: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Esse é o verso 9 de Efésios 5. Então aquilo que te agrada, que te faz bem, sua carne satisfaz seu ego, é o fruto do Espírito? Não, esse é fruto carnal ainda. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, meus irmãos, é necessário, os frutos, é muito falado, as qualidades dos frutos, mas é necessário que não apenas se fale, mas é necessário que tenhamos em nossas vidas o fruto do Espírito Santo. É necessário. Então você veja isso depois, leia Gálatas capítulo 5. Deus abençoe o seu coração. Começa aí no verso 16 de Gálatas 5. Em nome de Jesus Cristo. Talvez na próxima programação a gente fala mais um pouquinho sobre isto e citaremos o fruto, né, da carne e do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um dia abençoado na produção de fruto do Espírito. Amém.